Então, pessoal, aqui é o professor Carlos Campani. A gente está continuando aí com os vídeos da disciplina de matemática elementar. E o assunto, então, agora, nesse vídeo, é conjuntos. Esse é o segundo vídeo de conjuntos e intervalos, né? Haverão outros. E nós vamos iniciar aí no ponto que a gente parou no primeiro vídeo, né? Que é propriedades das operações. Primeiro, lembrando que a gente está usando esses livros aqui, né? Estamos usando primeiro esse livro aqui, que é o livro de Fundamentos de Matemática Elementar do IESE, e o outro livro que a gente está usando como referência na disciplina para essa parte da matéria é esse aqui, né? É o livro de pré-cálculo do Demana, ok? Os dois estão disponíveis para download, então, na minha página. Então, vamos começar. Então, as propriedades das operações, nós já vimos no vídeo anterior essas operações, né? Agora nós vamos ver as propriedades dessas operações, né? Então, começando então pelas propriedades da união, né? A primeira propriedade, chamada de idempotência, é uma propriedade que diz que a união de A com A resulta no próprio A, né? A segunda propriedade é a propriedade que diz que a união de qualquer conjunto A com o conjunto vazio dá o próprio A, né? Isso estabelece o conjunto vazio como o elemento neutro da operação de união. Assim como, por exemplo, o número zero é o elemento neutro da soma. Na aritmética, né? O vazio é o elemento neutro da união. A próxima propriedade, a terceira, né, diz que a união do A com o B é o mesmo que a união do B com A. Essa propriedade conhecida é a comutatividade, né? Essa propriedade existe na aritmética, na soma e na multiplicação. E finalmente, a quarta e última propriedade da união, né, diz que um conjunto qualquer A unido com o universo resulta no próprio universo. Isso estabelece o conjunto universo como aquilo que a gente chama de elemento absorvente, né? Ele absorve, né, na operação de união, ele absorve qualquer conjunto, ok? Vamos então para a segunda operação que a gente já estudou, né, a interseção, né? Então, a primeira propriedade da inserção é, de novo, a idempotência, né? Assim como a união, a interseção também é idempotente, né? A segunda propriedade com a operação de interseção é a interseção vazio, isso resulta no vazio. Isso estabelece o conjunto vazio como o elemento absorvente para a interseção, né? A terceira propriedade é aquela que diz que A interseção B é igual a B interseção A. Então, de novo, é a propriedade comutativa, a propriedade que tanto a união quanto a interseção gozam. E a quarta propriedade é a interseção U, que resulta no próprio A. Então, isso estabelece que o conjunto universo é o elemento neutro da operação de interseção. As propriedades da diferença, né? A operação de diferença, né? A primeira propriedade é A subtraído de B, né? A diferença de A com A, isso resulta no conjunto vazio, né? A diferença de A com o vazio resulta no próprio A. Isso estabelece que o conjunto vazio é o elemento neutro da operação diferença. A terceira propriedade da diferença é aquela que diz que A menos B não é igual a B menos A. Na verdade, é a negação da comutativa. A operação diferença ela não é comutativa, como eram comutativas as operações anteriores, a união e a interseção. A diferença não é comutativa. E a quarta e última propriedade da operação diferença é aquela que diz que a diferença da união com um conjunto qualquer A resulta no complemento de A, né? O complementar de A, né? Isso vem da própria definição da operação complementar, né? Bem, as propriedades do complemento, né? A primeira propriedade do complemento diz que o complemento do complemento de um conjunto é o próprio conjunto. A aplicação de dois complementos, um anula o outro e resulta no próprio conjunto, né? Então essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade diz que o complemento do conjunto vazio é o conjunto universo, e a terceira diz que o complemento do conjunto universo é o conjunto vazio.
Finalmente, vem duas propriedades que são muito importantes, né? Que elas dizem o seguinte: o complemento da união de dois conjuntos é a interseção dos complementos dos dois conjuntos. A mesma propriedade, que aparece como quarta propriedade, vale na quinta propriedade para a interseção. A interseção de o complemento, desculpe, da interseção de dois conjuntos é igual à união dos complementos dos dois conjuntos. Então observem, quando eu aplico a operação de complemento na união, isso vira uma interseção. E quando eu aplico a operação de complemento na interseção, isso vira uma união. É fácil, é tranquilo, é fácil de lembrar, é fácil de ter isso em mente, né? Nós não vamos provar essas propriedades, a gente vai passar diretamente para o último assunto dessa parte inicial de conjuntos, que é o produto cartesiano, né? O produto cartesiano de dois conjuntos A e B, tá? Que a gente denota por A, produto cartesiano de B, como está aqui, ó. Observem aqui, né? A, produto cartesiano de B, é o conjunto de todos os pares ordenados. Pares ordenados AB, né? Um par ordenado, né? O que é? É um par que tem dois elementos, né? Óbvio, que estão ordenados. Tem um elemento que é o primeiro e tem um elemento que é o segundo. Não é um conjunto de dois elementos, porque conjuntos não têm ordem. O par ordenado tem ordem. O A é o primeiro elemento, o B é o segundo elemento. Então, o A tem que pertencer ao conjunto A e o B ao conjunto B. Então, o produto cartesiano de A por B, observem aqui, ó, aqui está a definição, né? Que é a definição, o produto cartesiano de A por B é o conjunto dos pares ordenados AB, tal que A pertence a A e B é elemento do conjunto B. Vamos dar um exemplo aqui, né? O exemplo é esse aqui, em que o A é o conjunto que tem três elementos, 1, 2, 3, e o B é o conjunto que tem dois elementos, A e B. O produto cartesiano de dois conjuntos finitos, o número de elementos que compõe o conjunto produto cartesiano sempre é o produto do número de elementos do A e do B. Então, se o A tem 3 elementos e o B tem 2, 3 vezes 2, eu sei que o produto cartesiano vai ter que ter 6 pares ordenados. E são esses aqui. Como é que se faz? Se faz todas as combinações. 1 com A, 1A. 1 com B, 1B. 2 com A, 2A. 2 com B, 2B. Agora as combinações com 3. 3 com A, 3A. 3 com B, 3B. Tá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Né? Deram as 6 elementos que teria que ter, 6 pares ordenados que formam então o produto cartesiano desses dois conjuntos aí. A gente pode generalizar o produto cartesiano, porque da forma como a gente fez, a gente faz o produto cartesiano só de dois conjuntos e resulta em pares ordenados. Mas a gente pode generalizar isso e fazer produto cartesiano de vários conjuntos, de N conjuntos. E a partir daí nós vamos ter um sistema, os elementos que formam o produto cartesiano de N conjuntos, é um sistema, né, ordenado com N elementos. Né? Então, o produto cartesiano de A1 até a N, né, é o sistema de A1 até a N, tal que A1 pertence a 1, A2 pertence a 2, etc., até a N pertence a N. Então, essa é uma generalização para se poder fazer o produto cartesiano com mais conjuntos, ok? Então tá, é isso. Era um vídeo bem curto, né? Só termina o assunto do vídeo anterior, né? Que foi um vídeo bastante longo, né? E então tá, ok, pessoal? É isso aí, então. Tchau!